Boa noite para você que está com a gente aqui no Redireção para mais um episódio. E, gente, o episódio de hoje tá assim. Ai, ai. Confesso que a gente tem se segurado, porque. Eu vou ler só um versículo que vai direcionar o episódio de hoje, que está lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente vai falar sobre luto. Intimidade com Deus. Pode rodar a vinheta, Matheus. Gente, hoje eu comecei assim, né? Porque a convidada chegou. Vamos lá. E ela é um neném que está aqui na nossa frente. Ela é novinha, né, amiga? Ela é novinha. E ela com um Mas sorriso uma aqui no bagagem. rosto. Eu só falei assim para ela, posso te abraçar? Então, a gente tá se segurando, né, amiga? Ela pediu pra gente não chorar, então eu pedi pra ela pra eu me retirar, no caso, O porque eu vou Matheus ia chorar. sentar no teu lugar. O Matheus vai sentar no meu lugar. Gente, a gente descobriu que dá pra gente mostrar quem é o Matheus. É, que a gente tanto fala. Matheus, por favor. Ele não quer, gente, mas um dia a gente vai mostrar, tá? Estamos aqui ansiosas e Thaís, a gente quer saber. O nome dela é Thaís Ferreira. A Thaís, ela tem um ministério discipulando e ativando mulheres a terem uma vida de intimidade com Deus. A Thaís tem 30 anos, é casada com o Luiz, mãe do Pedro. E os demais, Thaís? A Esther A Esther e o Anthony. e o Anthony. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade do coração de estar aqui com a gente para falar de um tema Amém. tão desafiador. Amém. Né? Que mais do que intimidade com Deus, eu acho que a gente sempre comenta isso, né, nas rodas, na igreja, que o luto já é algo difícil, mas o luto de uma mãe, né, o luto de perder um filho, é algo assim, é inimaginável. Eu confesso que conforme quando eu comecei a te seguir e eu vi os testemunhos, diversas vezes eu chorei muito. E eu comecei a te seguir quando quando faleceu o cantor, o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique, esse mesmo. Quando o Insta me mostrou você ali, eu falei assim, gente, deixa eu ver. E quanto mais eu entendia, quanto mais eu lia, eu falava, gente, que mulher é essa? A gente precisa ter ela aqui com a gente. Essa era a nossa conversa, de tipo, meu Deus, que intimidade com Deus. Senhor, como ela está conseguindo. Eu te falei, a hora que eu te vi, posso te dar um abraço? Porque assim, eu falei pra Edilane, amiga, eu acho que a hora que eu ver ela, eu só vou querer abraçar ela, porque eu não sei nem como começar. Então a gente quer... Primeiro, Thaís, a gente é militante da maternidade. A gente acha que uma mulher, ela chega na sua plenitude aí do ponto de vista né, do egoísmo ser deixado de lado quando ela tem um filho, Sim. né? Você tem 3, porque ele não deixou de ser seu filho. Verdade. Isso eu aprendi com o pastor Hernandes, o sogro, viu, amiga? Quando ele pregou sobre Jó, né? Que a Bíblia fala que Jó teve tudo em dobro. E aí ele falou assim, mas se Jó teve tudo em dobro, e os 10 filhos que ele perdeu, né? Eles continuaram sendo filhos. Mesmo estando hoje com Jesus, eles continuaram sendo filhos. Exatamente. Thaís, primeiro vamos falar de você, né? Quem é a Thaís? Quem é a Thaís? Meu Deus, é uma pergunta muito difícil, né? Porque quem era a Thaís? Vamos começar falando quem era a Thaís outrora. É uma menina totalmente com a sua identidade deturpada, né, no pai. Eu cresci num lar totalmente desproporcional, né? Nós não conhecemos Cristo de imediato. Nós era de uma determinada religião, né? Uma determinada seita, e a minha adolescência toda eu cresci achando que Deus não me amava, né? Porque eu não conseguia ter essa imagem de pai, de um pai criador, de um pai cuidador, de um pai zeloso, de um pai amoroso. Então, ao longo do tempo, o inimigo ele foi roubando a minha identidade, né? Então, ele foi fazendo com que eu fosse me afastando cada vez mais do plano redentivo de Deus. Eu falo que a minha história é uma história de redenção, porque foi uma redenção. E quando não tem como falar de redenção e não olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim,
eu me envolvi com o satanismo, né? Então eu tive totalmente a minha imagem deturpada, porque ao mesmo tempo que Deus falava que eu era filha, Satanás ele tentava, né? Dizer assim, não, mas Deus ele não te ama. Olha o que aconteceu com você. Eu sofri muitas coisas, né, na minha adolescência. Então eu cresci assim dessa maneira, afastada totalmente do plano de Deus. Então eu jamais imaginaria estar onde eu estou hoje. Então eu tenho um costume de dizer, né, que eu e os meus irmãos, nós fomos, né, consagrados, né, ao Satanás. Então, assim, nós já tínhamos um plano para nossa Vocês vida. são em quantos, Thaís? Somos em 5. 5. Em 6, um faleceu e agora somos em 5. São 3 mulheres e 2 homens. E, então, a nossa trajetória de vida já estava totalmente, toda entrelaçada, né? Toda ali, nós já tínhamos um propósito a seguir. Então, ali, quando eu me vi na adolescência, tudo que eu mais queria era sair de casa. Então, eu tentei achar na religião uma forma de me esquivar daquela situação. Eu conhecia Deus, sabia que Deus existia, porém, eu achava que Deus não me amava. Então, hoje eu trato as mulheres como eu chamo, amada. Elas sabem tanta amada, porque você é amada. Porque um dia eu não fui amada. Então, quando Deus falou, você é amada, então hoje eu chamo todo mundo de amada. Porque por mais que você não se sinta amada, você é amada. Você pode não ser amada pelos homens da terra, mas por Deus você é. Porque eu não me senti amada por ninguém. Então, eu vi em Deus um pai, uma pessoa que podia cuidar de mim, apesar dos pesares, ele sempre cuidou. Não importa onde eu estivesse, o quão longe eu estivesse distante do Senhor, ele nunca deixou de olhar por mim. E tem aquela passagem que Davi fala, né, que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Então eu me lembrava disso o tempo todo, não importa onde eu esteja. A hora que Deus quiser, ele vai me resgatar. Então, assim, e hoje, totalmente, quando eu vim para Cristo, né, Deus fez uma obra na minha vida de transformação. Eu falo assim que foi da água para o vinho, porque quem eu era e quem eu sou hoje é totalmente, sabe? Eu olho assim, eu falo assim, Deus, não é possível, é a sua mão, não tem como. Quanto Pra uma tempo pessoa... já nos caminhos do Senhor? Uns 10 anos já, 10 anos já de caminhada, assim. E eu me lembro que eu tentei suicídio 3 vezes na adolescência, e eu tenho até marcas, né, de cortes, e teve uma vez que ficou marcado na minha história, que eu fiz uma oração e falei, se o Senhor existe mesmo, se tudo isso que eu vivi faz parte de algum propósito seu na minha vida, eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu vou tomar esses medicamentos aqui todo. Se o Senhor existe, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai mudar essa situação, porque eu não estou aguentando mais. Que não dá para contar, né? Tudo, né? Porque teria que ser um outro podcast para falar do meu processo de libertação, de conversão, né? E eu fiz uma oração e eu estava já disposta a tirar minha vida naquele dia. E ali eu tomei muitos medicamentos e eu dormi. Eu dormi, literalmente. Eu acordei e falei assim, não acredito, Senhor, eu não presto nem para morrer. Eu disse para Deus, eu não presto nem para morrer. Porque não tem como. Deus deve ter olhado e falado assim, sabe de nada. Exatamente, e não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que eu tentei o suicídio e eu adormecia todas as vezes. E ali teve uma vez que eu adormeci, de fato, na terceira vez. E quando eu acordei, eu já não via mais o meu corpo. E o Senhor, ele me levava em espírito, né? E ele me mostrava tudo o que ele iria fazer na minha vida. E o Senhor me mostrava, e o Senhor me levava e me mostrava. Eu me via assim no altar, eu via eu ministrando para mulheres, e eu falava assim, não pode ser eu. Não pode, não tem como. Não tem como. O que eu vou pregar? Eu vou pregar sobre o quê? A minha vida todinha foi só de dor, de decepção, de abandono, de frustração, de abuso. Como que eu vou olhar para essas mulheres e vou falar de amor, sendo que eu nunca tive? E Deus disse, você vai, porque é na dor que eu tenho um propósito na sua vida. Por isso que eu sempre uso, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Tá doendo hoje, mas amanhã não vai doer mais. Porque nada é eterno, nada é eterno. Nenhuma dor nessa terra é eterna. E o sofrimento, ele é pedagógico, ele ensina, né? O sofrimento, ele te mostra quem nós somos em Deus. Muito. Outro dia, uma mãe me perguntou, que eu presto assistência para algumas famílias dentro do meu trabalho, na neurociência e tal. E eu estava com essa mãe numa clínica psiquiátrica que a filha estava fazendo um processo de ECT, que é a eletroconvulsioterapia. E essa mãe me perguntou isso. Ela falou assim, se Deus é tão bom, se ele é tudo isso, tem todos esses atributos que a gente fala, por que ele permite esse sofrimento, né? Na hora, assim, eu falei, olha, tem coisas que eu não tenho resposta para te dar. Mas quando eu questiono alguma coisa, eu olho para a cruz. Né? Para a gente poder entender que Deus entende sobre sofrimento, quando ele dá o filho dele. No seu caso, Thaís,
Porque a gente vai falar sobre a questão do Pedro, mas eu queria que você contasse também pra gente quem era ele, porque agora a gente sabe quem é a Thaís. Sim. Amada. Amada. Nunca mais vou esquecer Amada. disso. Nunca mais. E eu queria que você contasse quem era ele, porque quando eu conheci você, eu já fiquei, meu Deus, falei, você não tem ideia. Mas quando eu conheci quem era o Pedro, quando eu vi ele louvando, quando eu vi, né, A intimidade dele com Deus. falei, gente, que é isso, né? E ele não tem, a gente não tem ideia, mas o Senhor vai continuar usando dele para trazer muitos para Cristo, Verdade. né? É verdade. Então conta pra gente quem era o Pedro. Olha, falar do Pedro, não é difícil falar do Pedro, né? Porque o Pedro, ele sempre foi uma criança simples, nunca, em hipótese nenhuma, ele exigiu nada da gente, nada que a gente não pudesse dar para ele. Ele sempre foi uma criança prestativa em todo o tempo, sabe? Aquele irmão que tá sempre ali olhando os irmãos, tá sempre ali corrigindo, sempre ali em cima. E tem uma coisa que me chamava muita atenção, o Pedro não perdia um dia de aula. Faça chuva, faça sol, esse menino queria ir para a escola. E não perdia um dia de igreja. Você não tem noção, eu falo assim, Pedro, tá chovendo, não dá para você ir hoje. Não, mãe, eu vou assim mesmo. E se Jesus voltar hoje? Não, eu vou para a igreja. Quantos anos você tinha quando engravidou dele? Quantos anos eu tinha? Meu Deus, eu tinha 15 anos quando eu engravidei. Por isso que eu falo, meu testemunho é muito, muito grande. É uma história assim, é uma redenção, sabe? Tipo, Jesus vem, te tira mesmo das trevas e coloca um plano redentivo para você seguir. E o Pedro já nasceu num lar cristão? Ou o seu Não. processo de conversão também alcançou a vida dele? Alcançou a vida dele. Na verdade, foi assim, Testemunho. foi tudo deturpado, na verdade, porque eu conheci Jesus na minha adolescência, né? Depois que eu tive o Pedro. Então, assim, é aqueles altos e baixos na fé, porque você se vê sozinha, desamparada, né? Por mais que a família estivesse ali com você, você sabia que te faltava alguma coisa. E faltava Jesus na minha vida, de fato. Então, assim, eu era uma adolescente que só tinha depressão, não tinha... Certa feita, o Pedro, ele teve um problema que os médicos não descobriram. Ele tinha um corpo dele todo acometido por lepra. Ele tinha lepra quando ele era bebê. E os médicos não descobriam aquilo, e era espiritual na vida dele. Porque todas as vezes que eu orava, que a gente fazia, né? A gente fazia orações, a gente buscava em Deus e ele... Melhorava. E daqui a pouco, quando eu pensava novamente, a depressão querer me pegar, o Pedro adoecia. E aí o Pedro foi crescendo, e o Pedro acordava à noites gritando, ele acordava chorando, e eu falava, Pedro, vamos orar? E ele, não, mãe, tem alguma coisa, não é possível. Eu sinto como se eu não estivesse aqui nessa terra, como se eu estivesse em dois planos, sabe? Ao mesmo tempo, parecia que Deus já vinha falando, ministrando ao coração dele. E a sede dele de se batizar ainda criança era incrível, ele queria se batizar de todas as formas. Meu Deus. Eu adoecia, esse menino saía orando pela casa, ungindo a casa todinha. Ele ungia, eu falei assim, tô doente. Pedro, peraí, mãe, começava a orar. Ele orava em todo mundo, ele orava em todos os cômodos da casa. E ele não orava aquela oração, como que eu posso dizer, fria, era fervorosamente. Era expulsando, era corajoso. Falando, era chamando. E eu dizia, Pedro, não precisa chamar assim, Quantos anos ele tinha, né? Ele, 12 anos. Não, na época, desde que ele começou a orar, ele ora desde criancinha, 5 anos de idade. Eu comecei a levar ele pra igreja com 5 anos de idade, ele já começava a desejar, assim, né? Queria a Bíblia, já queria ler a palavra, já queria ministrar. Então, eu sempre percebi que ele tinha um chamado pro louvor. Desde criancinha, ele sempre adorava a Deus, sempre louvava. E eu percebia que, por mais que a situação tivesse difícil, quando ele louvava, as coisas se acalmavam. Parecia que entrava, assim, sabe, uma calmaria dentro de casa, que eu falava assim, é o Espírito Santo, não tem como. E teve uma vez que o meu bebê, né, o autista, ele não estava conseguindo dormir de noite. Simplesmente ele olhava para as paredes e começava a chorar. E o Pedro disse, mãe, eu já sei o que é, eu vou orar. E ele se ajoelhava na ponta da minha cama e começava a orar. E esse menino se acalmava e ele dormia. Gente, só pra vocês entenderem, o Anthony, que tem hoje 2 anos e meio, é o bebê dela que é autista. Isso. Mas quando a gente olha ele nas redes sociais, inclusive, o Insta dela é @bibliada.tai. Depois a gente vai colocar aí no Insta... Gente, o dia que você estiver desanimado, assim, que você falar, Deus, o senhor não está olhando para mim, vai lá,
tá? Recebeu a injeção de ânimo. É. Então, ele era essa criança muito... Nossa, tudo de oração. Se começasse a chover e desse trovão, o Pedro estava ajoelhado. Senhor, protege aqueles que vão ter suas casas destruídas. Senhor, protege aquelas crianças. Eu lembro no ataque do Hamas, você lembra que teve o ataque do Hamas, que as criancinhas ficou na faixa de Gaza? Sim. Esse menino se jogava no chão de tanto chorar. Ele chorava, assim, de uma forma que eu olhava pro meu esposo e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele chorava, ele clamava a Deus, Deus, eu não aceito, meu Deus. E ele começava a orar fervorosamente até parar. Quando a chuva se acalmava, ele se acalmava. Mas era ali de joelho, daqui a pouco eu dava febre. Cadê o Pedro? De joelho. Quando ele terminava, eu perguntava, Pedro, por que você estava orando, né? Ele disse, mãe, começou a chover, você tem certeza que tem muita gente que vai perder as casas, muita gente vai morrer. E tem um detalhe, eles não acompanhavam jornal. Então, tudo que acontecia, às vezes eu passava, né? Mas ele não era aquela criança de assistir televisão, jornal, essas coisas, eles não são disso. Então, assim, tudo era em volta de oração. Adoeceu, ora. Então, assim, era um menino, assim, dedicado para a escola. E tem um detalhe muito forte, que quando ele faleceu, eu fui pegar o diário dele devocional, porque eu não tive coragem. E eu fui ler. Nossa, eu encontrei coisas ali que me mataram por dentro, porque eu falei assim, meu Deus, eu com a idade dele, eu estava totalmente perdida. E ele, olha a mentalidade dele, né? Ele sempre pedia oração, ele sempre falava com Deus. E uma das coisas que quando ele faleceu, a professora disse, né? Que na hora do intervalo ele levava a Bíblia para ficar lendo. E o Pedro chegava em casa todos os dias, ele chegava roxo em casa. Porque as crianças batiam nele, né? Os meninos viam ele com a Bíblia e batia nele. Então dava murro nele a ponto de deixar ele marcado. E ele se cobria pra gente não ver. E ele usava blusa de frio no calor daquele. Eu falava, Pedro, por que você tá com essa blusa de frio? Ele, nada, mãe. E ele não queria falar com vergonha, porque ele era um menino, então ele achava que menino tinha que revidar. E eu tinha ensinado ao contrário, que não era pra ele revidar. E teve uma vez que... Ele sofreu perseguição. Muita perseguição. Eles batiam nele assim. E eu falava, mas por quê? Ele, não sei, eu pego a Bíblia e falava, aquele crentinho. Aí batia nele. E na hora do intervalo, as professoras pediam para que ele cantasse. E ele cantava. E ele lia a Bíblia. E a professora disse, Pedro, de tanto você falar desse Deus, eu tô começando a me convencer. Porque você fala tanto de Deus da Bíblia, que eu tô começando a me convencer que esse Deus seu é bom mesmo. Então, ali teve uma vez que todos os dias ele chegava marcado e eu falei assim, até falei pro meu esposo, eu falei assim, eu vou lá na escola, aquela mãe leoa, não, eu vou lá, você tem que ir lá e tem que resolver. E o Espírito Santo falou assim, não, você não vai. Eu falei, mas Deus, como que eu não vou? Meu filho tá sendo machucado. E Deus falou assim, o meu filho, eu entreguei ele nas mãos dos malfeitores. E aquilo foi de encontro ao meu coração. E eu disse, Pedro, se eles te baterem, oferece a outra face de novo. E no dia do velório dele, eles estavam lá chorando. Verdade, gente. Chorando. Eu vi aquelas crianças chorando e eu fiquei, meu Deus. Thaís, e ele tinha algum problema de saúde? O Pedro, ele tinha asma. Só que a asma não chegou a ser o principal motivo, né, de ter acontecido aquilo com ele. Ele já tem asma desde bebê, então ele nunca chegou a ser um caso extremo de ficar no hospital. Nunca. Então, Agora assim, a gente vai deixar a Thaís contar o que aconteceu. Que a gente pincelou, a gente falou que o Pedro não tá mais aqui. Mas eu queria que você contasse, Thaís. Bom, ele não tinha problema de saúde que justificasse Sim. o que aconteceu. E acredito que foi um dia comum. Um dia comum. Primeiramente, para que as pessoas entendam, né? 2 semanas atrás, que antecedia, né, o ocorrido, Deus me deu um sonho. E no sonho, eu me via comprando um caixão branco. Eu comprava as coroas, o meu esposo ia lá dentro, lá do... Eu esqueci até o nome Da funerária. Tudo meu esposo tomava à frente. E eu o tempo todo ali, íntegra. Sabe? Como se não fosse alguém da minha família, mas como se não fosse alguém tão próximo a mim. E naquele momento, eu falei assim pra ele, traga um caixão pra gente ver. E quando ele me trouxe o caixão, era um caixão infantil. E eu olhei aquele caixão infantil e falei assim, a senhora vai querer essa cor mesmo? Eu falei assim, eu quero o branco. E eu via que era um caixão infantil. E ali, o Senhor me levou naquela procissão no cemitério. O Senhor me mostrou a sala. O Senhor me mostrou o número da sala. O Senhor me mostrou tudo. E naquele dia,
uma angústia tomou conta do meu coração. Eu fiquei uma semana chorando, uma semana sem querer dormir, porque todos os dias eu tinha o mesmo sonho. Todos os dias, o mesmo sonho. Eu no cemitério enterrando um filho que eu não via a face dele. Eu sabia que Deus iria levar um filho meu. Na minha cabeça, eu achei que era o meu mais novo, porque ele, sim, sempre tá doentinho, sempre tá acontecendo alguma coisa com ele. Então, na minha cabeça, eu falei, Senhor, eu falei isso pra Deus, Deus, o Senhor vai levar o meu filho, o Anthony, o pequeno. Jamais eu imaginaria que seria o Pedro. E ali, eu contei pro meu esposo, ele falou assim, não, vamos orar pra Deus tirar isso, né? E ali eu fiquei uma semana inteira sem conseguir dormir, porque todos os dias que eu fechava os olhos, era aquela imagem do caixão branco, o lugar, tudo certinho, tudo bonitinho, E Deus me mostrou 2 filas de pessoas, e assim foi, da mesma maneira. E aí, passou, eu contei esse sonho pro Pedro, eu falei assim, Pedro, eu tive um sonho assim, 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 mãe, vamos orar pra Deus repreender o espírito da morte na vida do Anthony. Porque o Anthony sempre vivia doente. E o Pedro, bom, sabe? O Pedro era aquele menino que fazia tudo em casa, me ajudava em tudo. Pedro gostava de jogar bola. O Pedro vivia, sabe? Era aquela criança que ninguém dizia que ia acontecer isso com ele. E ali passou, quando deu 2 semanas, numa sexta-feira, eu ia ministrar numa igreja e ele iria junto. E naquele dia ele falou, mãe, eu vou jogar futebol. E ele foi. Eu disse, Pedro, se você não chegar a tempo de ir pro culto, eu vou sozinha, né? Eu ia ministrar em outro lugar, meu esposo ia ficar com as crianças em casa, o Pedro ia conosco. E quando ele te acompanhava, ele fazia o louvor? Sempre. Quando não era cantando comigo, era cantando sozinho. E naquele dia ele chegou 6 horas da tarde, cansado, suado, de tanto que ele tinha jogado futebol. Mãe, eu vou assim mesmo. Eu falei assim, tá bom, então toma um banho, eu te espero. E naquele dia eu insisti para que ele ficasse em casa. Só que aí ele insistiu para ir comigo. Porque se ele tivesse ficado em casa, talvez eu não teria dado o último adeus para ele. E naquele dia ele se arrumou, a gente fomos pro culto. Ele passou o culto, ele cantou aquela música Fidelidade. Até diante da morte eu prefiro ser fiel. Era um louvor que ele amava. E ele sempre dizia... Esse trecho que você falou é da música? Da música. Até diante da morte eu prefiro ser fiel. E era a canção da vida dele. Eu prefiro ser fiel. E ele sempre dizia para Deus, Deus, o dia que eu pensar em me desviar, me prepara e leva. Ele sempre dizia isso. O negócio do Pedro era isso. Ele falava assim, mãe, eu nunca vou me desviar. Deus, o dia que eu sonhar em desviar, o Senhor me leve, eu quero morrer. Gente, que fé. Sempre. O tempo todo era assim. O tempo todo. Quando ele via um cantor famoso que se desviava, esse menino se acabava de chorar. Chorava, por quê, mãe? Mãe, por quê? Conheceu Deus e se afastou assim. Eu falava, Pedro, há mais coisas entre os céus e a terra do que você imagina. Só ora por ele, só ora por ela e vamos. E ele falou assim, não, mãe, mas o dia que eu pensar em desviar, eu quero que Deus me mate, porque eu não posso viver sem ele. Ele dizia isso pra mim. Eu não posso viver sem Deus. Eu prefiro que ele me mate se eu pensar em desviar. E ali a gente foi conversando. E aí a gente foi pro culto. E aí ele escolheu, ele cantaram esse louvor até diante da morte. Prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Você cantava também com ele? Cantava. Canta, né? Canta. E o louvor dizia assim, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusiva é a minha adoração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte eu prefiro ser fiel. E ali acabou o culto. Eu cantei, eu ministrei, eu sou teu pai. Né? Eu cantei aquele louvor, eu sou teu pai. E naquele dia eu senti o meu pai me abraçar. De uma forma sobrenatural. Porque quando eu abri os meus olhos, a igreja toda estava chorando. E era um choro como se fosse realmente de um luto, sabe? E eu falei, nossa Deus, era para as pessoas estarem alegres. Parece que as pessoas estão de luto. E eu não estava entendendo ali. E ali terminou o culto, ele começou a passar mal. Ele passou mal. E ali a gente foi aquela correria, ele infartou no meu colo dentro do carro. E ele morreu ali dentro do carro no meu colo. Ele passou mal dentro da igreja? No final do culto? Terminou o culto, ele sentado, e quando ele se levanta, ele já faltava o ar dele. E ali, dentro do carro, eu só fui clamando a Deus. A gente só foi de pegar ele e colocar ele dentro do carro. Quando colocou ele dentro do carro, ele infartou ali mesmo. Ali naquela hora, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu tô morrendo. E quando ele falou aquilo, eu falei assim, não, Pedro, você não tá morrendo. Meu irmão, que é pastor também, né, acelerou o carro e a gente foi. E ali ele olhou pra mim assim, sabe, com aquele olhar, mãe, eu tô morrendo. E ali ele partiu no meu colo. Ali, sabe, eu sem reação. Eu só lembro que o meu irmão escancarou a porta do hospital, com ele nos braços. Eu não tinha reação. Que dia foi isso? Isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano... Agora eu não me recordo a data, mas foi numa sexta-feira. O ano passado.
Foi no... 29? Caiu numa sexta-feira. Ele ficou... Eu lembro que ele deu entrada. A gente ficou até de madrugada do sábado. E aí, ficou. E o interessante é que eu entrei em desespero, né? Eu entrei em desespero porque na hora eu lembrei do sonho. Na hora, eu falei, Deus, não. Eu falei, Deus, não. Pedro, não, Senhor. Não pelos meus outros filhos, mas eu falei, o Pedro, não, Senhor. O meu amigo, aquele que tá sempre comigo, aquele que, nossa, eu não podia me ver doente, que ele tava lá do meu lado. E na semana que antecedeu, foi a semana que ele mais ficou no meu pé. Ele ficava ajoelhado, ele ficava ajoelhado nos meus pés, querendo, sabe, carinho, atenção. E eu não tava entendendo, porque o Pedro não era essa criança de estar sempre em cima de mim. Mas ele passou, e ele me dizia coisas que eu ficava, Pedro, para de falar essas coisas. Ele disse, eu vou morrer, mãe. Ele dizia pra mim. Ele dizia assim, eu vou morrer. E a senhora vai sentir muito a minha falta. E eu dizia, menino, você não vai morrer, porque você tá falando isso. Ele dizia assim, mãe, eu vou morrer, Deus vai me levar. E eu dizia assim, não, Deus não vai fazer isso comigo, Pedro, nem com você. E aí teve um dia que ele encostou a cabeça assim, né, nas minhas pernas, e ficou ali, parado. Sabe, eu achei estranho, porque ele não é muito carinhoso. Ele é mais cuidadoso de trazer as coisas, comida, essas coisas. Mas de ficar Mais ali... serviço. Não, isso, serviço. Mas de ficar ali carinhosa, não. E nessa semana ele me pediu muitas coisas. Ele me pediu a comida que ele mais gostava. Hambúrguer, pizza. Eu falei, todos os dias, Pedro? Sim, mãe. E eu comprei todos os dias pra ele. Sem saber que seria as últimas semanas dele. E naquela semana ele me pediu muitas coisas. Muitas coisas. E ali, quando aquela cena... Sabe, quando aquela cena ali voltou pra mim, daquela imagem, quando levaram ele pra sala, que eu comecei a máquina, né, querer reanimar ele. E aquilo pra mim foi tão horrível. E você vendo tudo isso? Não, eu não vi, porque era uma sala, já levaram ele pra dentro da sala, eu fiquei do lado de fora, mas dava pra ouvir. Você ouvia as máquinas, né, o choque. E ali, quando o médico sai, ele olha, cadê a mãe? Ali me chamou. Você tem alguém com você? Eu falei assim, por quê? Eu tô aqui. Aí meu irmão vem. E quando ele vinha assim, eu preciso conversar com vocês. E ele falou assim, mas tem que vir alguém com ela, porque ela não vai aguentar. Eu disse, eu aguento sim. Eu aguento porque tem um Deus na minha vida. Ele disse, a senhora aguenta mesmo? A senhora tem certeza? Eu falei assim, tenho. Ele falou assim, ó, nós conseguimos trazer ele de volta. Mas você nunca mais vai ter o seu filho, que você tanto sonhou. Naquela hora, eu senti o inimigo pela boca daquele homem. Ele disse, nunca mais ele vai poder cantar, ele vai poder andar, ele vai poder falar, ele vai poder brincar. A partir desse momento, você vai ter um vegetal nas suas mãos. E naquele momento, eu só consegui falar assim, não. Deus, ele me deu um filho perfeito. E ele vai me devolver um filho perfeito. E ali, naquele momento, ele foi para ser transferido para outro hospital. Não tinha vaga. E eu disse, Deus, eu não posso sair da cidade. Não tinha vaga para ele em canto nenhum. Ninguém queria pegar o caso do Pedro, porque era como se fosse um morto-vivo, sabe? Um zumbi. E aí foi isso que eu escutei da enfermeira. É um zumbi. Nem o hospital vai querer pegar ele. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Sabe? Eu até entendo o seu agir, mas nenhum hospital quer pegar meu filho, porque meu filho é um morto-vivo. Ou seja, ele não estava ali, mas ao mesmo tempo ele estava. E... até que quando foi, acho que umas meia-noite, surgiu uma vaga pra ele no hospital. E eu falei pra Deus, antes disso, eu falei, Deus, eu tenho um filho autista em casa. E eu tenho uma filha que ela tem TDAH. Deus, eu não posso sair da cidade. O que vai ser dos meus filhos? Quem vai cuidar? O meu filho autista é seletivo alimentar. Ele não come na boca de qualquer pessoa, ele não come na mão de qualquer pessoa. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? A minha vida, sabe, virou assim, da noite pro dia, de repente, um caos. Um caos, literalmente. E o Senhor disse para mim, lembra do que você ministrava sobre Jó? Jó disse que eles só ouviam falar, mas agora, na prova, na luta, no luto, os olhos dele vê o Senhor. O Senhor disse, agora sim, eu vou tirar um particular contigo. Eu te chamei para dançar. Foi isso que o Senhor me disse. Eu te chamei para dançar no deserto comigo, você e eu. E foi literalmente eu e Deus. Porque... quando eu fiquei orando, falei, Deus, que venha um hospital mais perto, que venha um lugar mais perto, porque eu não posso, Senhor. O Senhor sabe que eu não posso. E a única pessoa, a única minha rede de apoio que eu tiro é a minha sogra, que ela é velhinha, sabe, de idade. E eu disse, Deus, não dá, não dá. O que vai ser? E o tempo todo, eu pensava no meu filho autista, por quê? Porque eu sabia das necessidades dele, e eu sabia que ele é uma criança que se ele não vai com você, ele vai morrer de fome, porque ele não vai comer.
Ele não vai aceitar nada da sua mão se ele não te conhece. E eu falei, Deus, não, Senhor, eu não aceito isso. E de repente veio um médico e falou assim, mãe, calma, que a gente conseguiu uma vaga aqui do lado. E tipo, era 5 minutos da minha casa. E eu disse, glória a Deus, Senhor, obrigado. E ali eles não deixaram eu ir junto com ele, né? Ele não me deixaram ver ele. Demorou um tempo e ali eu fui ver ele. Quando eu vi ele, nossa, eu falei, Deus, não é o meu filho. Não é o meu filho. Ele estava irreconhecível. E ali o Senhor disse para mim, eu o tomei para mim. Mas ainda eu tenho um propósito aqui na terra. E eu fiquei sem entender, né? E eu fiquei sem entender, como assim? Deus, ele não vai trazer ele de volta. Só que foi algo assim tão lindo, porque eu me lembrei de quando eu tive depressão, eu não tinha motivos para ter depressão. Sabe? Os meus filhos eram saudáveis, a minha vida tava, querendo ou não, tava boa. Por que eu tive depressão? E agora, nessa fase, eu não consigo, ao menos, cair no chão. Eu não consigo me derrubar. E o Senhor disse assim para mim, é porque eu te sustento. Então, assim, a força que eu tive ali não era minha, não era. Nem à toa que eu dizia pro meu esposo, eu tô sentindo algo aqui que é surreal. Parece que tem alguém aqui comigo. E realmente tinha, de fato. E ali, quando eu olhei pro meu filho, os médicos conversando, e falou assim, olha, ele não acorda, ele não tá sedado, gente. Ele foi entubado, assim, acordado. Assim, acordado não, Vivo, né? Vivo. Ele falou assim, mãe, não sei o que acontece com essa criança. Ele não volta, ele não acorda, ele simplesmente desligou, sabe? Mas Morte ao mesmo cerebral tempo, também morte não. cerebral. Foi? Não, eles falaram que ele estava morto, não tinha mais o que fazer. Só que o coração dele ainda continuava através das máquinas. E ali ele falou assim, ele não tá sedado, ele não recebeu sedação, ele não recebeu nada. Ele ficou 2 meses e meio sem nenhum tipo de sedação. Só o corpo dele ali recebendo as medicações para manter o corpo dele ali, né? E o coração dele batendo pelas máquinas. E ali ele foi transferido. Quando a gente chegou no hospital, que eu entrei naquele hospital, aí a minha ficha caiu, sabe? Eu falei assim, eu vou ficar confinado aqui dentro. E, tipo assim, começou a vir na minha cabeça tudo que o Senhor já havia me falado que iria fazer, Deus já tinha me mostrado. Então, Deus, ele não me preparou naquele momento, ele já vinha me preparando há 2 semanas atrás. A dor que eu senti lá atrás, eu entendi o porquê que eu não estava sentindo naquele momento, porque eu já havia sentido ela, eu já havia me familiarizado com aquela dor. Você tá entendendo? E ali foram várias paradas cardíacas, uma atrás da outra. E ali entrou um médico naquele lugar, que eu falo assim que, ao mesmo tempo que tem os anjos de Deus, também tem o inimigo ali. E aquele médico chegou ali pra mim e falou assim, olha, se eu fosse você, eu desistia de orar. Porque ele não volta mais, ele não passa dessa noite. Ele não passa dessa noite. E eu disse assim, eu olhei pra ele e falei assim, doutor, eu sei o Deus que eu sirvo. Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Porque eu sei quem era o meu filho. E ele olhou assim pra mim e falou assim, calma, mãe, só tô dizendo. E disse, eu também, eu tenho convicção daquele que me chamou, daquele que me escolheu, e daquele que escolheu o meu filho. E naquele momento, quando ele entrou na sala, ele teve outra parada cardíaca, e tiveram que colocar um catéter nele, né? E ali eu vi, sabe? E quando passou todo o procedimento, que eu voltei pra sala, eu vi os olhos dele cheios de lágrima. Os olhos dele, parecia que tinham descido lágrimas, assim, do olho dele, sabe? E ali a enfermeira falou assim, não, mas isso é um procedimento que a gente faz, a gente coloca um pouquinho de soro, que só pra dilatar, né, a pupila. E ali eu fiz uma oração, a mais sincera de todas que eu já fiz na minha vida. Eu falei, Deus, me ajuda na minha falta de fé. E foi aquela oração mais sincera da minha vida, me ajuda na minha falta de fé. Porque naquele momento eu esqueci que eu era pastora, que eu era serva. Naquele momento eu me esqueci completamente. E naquele momento era tudo que Deus queria, a minha humanidade. Naquele momento era tudo que Deus precisava, ele no controle. Então eu falei assim, Deus, eu entrego o controle nas tuas mãos, o Pedro é teu. E daqui a pouco veio uma médica e falou assim, mãe, o Pedro não é da terra, o Pedro é do céu. E naquele momento, eu guardei aquelas palavras para mim, o Pedro é do céu. E naquele momento o Senhor disse assim para mim, o Pedro não tá mais aqui, ele não tá mais. Só tá o corpo, a matéria dele aqui, porque ele não tá sentindo dor, ele não tá sentindo nada. Isso depois de algum tempo? Isso na mesma madrugada. Foi tudo na mesma... Ele teve 6 paradas cardíacas, uma atrás da outra, na mesma madrugada. E foi assim, vieram médico de outros médicos, tentaram vaga para levar ele, para tentar salvar ele, para tentar acordar ele, tentaram de tudo acordar, fizeram PCR, fizeram todo tipo de exame para procurar alguma coisa que
que pudesse ter levado ele a isso. E não acharam nada, nada, nada. Sabe, tava tudo perfeito, os órgãos tudo perfeito, o pulmão dele perfeito. Sabe, tudo nele estava perfeito, não tinha nada que dissesse o Pedro infartou por isso daqui. Não tinha motivos, e o único motivo que tinha era Deus mesmo. E ali começou a minha batalha, né? A batalha, toda vez que a gente entra numa guerra espiritual, começa aquela batalha, né? O inimigo querendo roubar a sua identidade novamente. Tá vendo? Eu não te disse que Deus não era com você, que você não era amadinha de Deus. Só que aí eu tava forte, eu tava fortalecida. E eu falo que o que me manteve ali foi a palavra de Deus e a oração, o tempo inteiro. Sabe, era como se Deus falasse assim, ó, traga à sua mente aquilo que te dá esperança. Jeremias. Aquilo que te dá esperança. E eu disse, tá bom, Senhor, eu tô visualizando aquilo que eu quero ver, o meu filho de pé, pra glória de Deus, contando um testemunho. Então, o tempo todo eu trazia à minha memória aquilo que me dava esperança. Em nenhum momento, e é engraçado que as enfermeiras falaram assim, meu Deus, quando que você vai desabar? E eu disse, enquanto Deus for a minha fortaleza, eu não vou desabar, porque a minha casa, ela tá firmada na rocha. Não tem como ser abalada. Ela, mas mãe, é impossível. E sua família? Nossa, a minha família ficou toda desestruturada. Todo mundo ficou assim, sabe? Eu que fortalecia eles. Mandava mensagem pra mim, dizendo assim, eu vou entrar em depressão, vou morrer junto, porque o Pedro era muito querido. O Pedro era aquela criança que abraçava a causa de todo mundo. Eu vou orar por você, Deus é na sua vida, eu tô orando pra Deus te libertar, eu tô orando pra Deus te salvar, você tá entendendo? Então ele era muito conhecido na vizinhança. Quando ele iria pra casa da minha mãe, morava em outro lugar, quando ele iria pra lá, todo mundo ficava assim, sabe, encantado com essa criança. Porque aonde ele deixava a marca dele. E ele falava de Jesus, doa quem doer, ele falava. Ousado. Ousado. Então, por isso que as pessoas se lembraram dele. Foi uma comoção muito grande quando o Pedro foi parar no hospital. Nem eu sabia que ia dar tanta repercussão. E Deus falou assim, porque eu estou trabalhando. Agora, assim, algo muito importante. Eu vou tentar correr um pouco, porque aconteceram muitas coisas no hospital. E coisas sobrenaturais, assim, que quem estava lá viu, os médicos, as enfermeiras. E muitas dali passou a amar mais o seu filho, passou a abraçar, passou a beijar o seu filho através do Pedro. Porque quando viu o Pedro, olha, meu filho é da idade do Pedro. Olha, meu filho me pediu isso, eu não fiz. Olha, hoje meu filho disse que me ama e eu saí para trabalhar e não disse que amava o meu filho. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, filho, eu te amo, porque eu posso te perder a qualquer momento. Então, o Pedro começou a falar, mesmo calado. E ele começou a falar. E o corpo dele começou a ministrar coisas ali. E ali foi algo tão interessante que teve uma enfermeira que ela chegou ali e falou assim pra mim. Ela falou assim, olha, quando eu soube que tinha uma criança que tinha infartado aqui, com 11 anos de idade, o meu coração gritou. E ela falou assim, Deus, não permita que eu entre naquele plantão, porque eu não vou aguentar. Eu tô desviada há 10 anos da casa de Deus. E ali, naquele dia, chega lá o enfermeiro-chefe e dá o plantão pra ela. E ela vai cuidar quem? Dele. Pedro. E ela cuidava do corpo dele, ela chorava. E ela se acabava de chorar. E ali ela se reconciliou com Jesus, porque ela não aguentou. Glória a Deus. E ali eu falei, Deus falou assim, tá vendo? E Deus disse pra mim, ainda que eu não faça o coração do seu filho arder novamente, eu vou fazer o coração de muita gente arder. E foi muita gente. E ali eu entendi que ele não iria voltar, mas que através dele, muitos corações iriam voltar à vida. Corações de pessoas que haviam se afastado do evangelho. Pessoas que mandavam mensagem para mim, dizendo, olha, eu me reconciliei, eu tô orando por vocês, eu tô orando pelo Pedro, e eu não sei o que tá acontecendo, parece que é parte da minha família, e todo dia eu choro. Eu coloquei os meus filhos para orar, e as crianças perguntam, mãe, como tá o Pedro? Todo mundo queria ver o Pedro. Daqui a pouco, quando eu vejo uma multidão de crianças na porta do hospital, orando pelo Pedro. Pedro volta, Pedro volta, Pedro volta. E ele participou de um programa de TV, e uma das juradas, né, olhou assim pra ele e perguntou pra ele, você gosta de cantar? Ele fala que gosta, né? E ele todo tímido, todo meigo, e ela disse, que música que você vai cantar? Ele falou assim, eu quero viver algo novo. E aquele louvor, você não tem noção, eu quero viver algo novo, faz o meu coração arder de novo. E ali o Senhor falou pra mim, o dele eu não farei arder novamente, mas eu farei arder o coração de muita gente. E foi o que aconteceu. O coração de muita gente ardeu. E Deus começou a ter um particular com os médicos do hospital. Deus começou a ter um particular com as enfermeiras. Mães que entravam com seus filhos doentes, a gente ia lá, orava e recebia alta. E aí mães que viam a gente
teve que ficar num isolamento, né? Porque não que o caso dele fosse contaminável alguma coisa, mas porque o Pedro ficou tão conhecido que as pessoas saíam dos seus setores para ir ver ele. Então, eles começaram a colocar a gente no isolamento. E ali que começou o meu quartinho de guerra. Foi um quarto de guerra. Foi um quarto de guerra, assim, sobrenatural mesmo. E ali eu lembro que toda vez que uma enfermeira entrava, ela entrava chorando. E ela começava a falar, eu tô afastada. Eu sou da igreja, eu vou voltar pra igreja. E sabe, Deus começou a trabalhar na vida daquelas pessoas. E ali teve um determinado momento que, pra adiar, né? E teve ali uma moça que ela entrou ali no quarto. E ela começou a mover a igreja pra orar pelo Pedro. E ali, quando ela começou a mover, de repente, a gerência do hospital barrou aquela mulher. E ela entrou em depressão. Ela entrou em depressão porque ela não conseguia mais orar pelo Pedro. E ali vinha outras pessoas orar pelo Pedro. E aquelas pessoas ali fervorosamente. E Deus dizia no meu íntimo. Deus já tinha falado pra mim, eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Mas a obra, sabe, não tinha como parar. Já tinha dado andamento. E o Senhor iria continuar trabalhando. E até que chegou um determinado momento que eu sentia, sabe, como se fosse o anjo do Senhor ali comigo. E eu descia para tomar café e ele estava ali comigo. E o Senhor me fazia ver coisas ali, até numa gota d'água. O Senhor falava comigo. E ali o Senhor levantou... Isso aqui é muito profundo. Deus, ele levantou um padre. E ele ficou meu amigo, padre. E Deus falava assim, eu não quero religiosidade, eu quero intimidade. E eu começava a ministrar pro padre, e o padre começava a chorar. E o padre chorava, e ele dizia, meu Deus, o tanto de tempo que eu tô aqui, eu nunca vi uma fé tão grande como essa. E depois eu fiquei sabendo que o pai dele estava com câncer. E eu entendi que Deus estava me usando para confortar ele, porque Deus iria levar o pai dele. Então ele precisava de força. E naquele momento ele disse, Thaís, eu vim ser força, mas eu não estou conseguindo, eu estou recebendo força. Então, assim, ele era designado pelo hospital para fortalecer as famílias, só que na verdade ele estava precisando de força e Deus, ele me usou para a vida dele. E ali ele falou assim, de fato, Deus, ele não está preocupado com religião. Ele está preocupado com corações quebrantados, dispostos, né? E ali foi lindo, porque eu descia para tomar café, que eu chamo de café com os anjos. Porque o anjo do Senhor começava a ministrar, ele começava a me dar sentimento, sabe? E eu tinha um sentimento de celebração. Como? No meio do meu processo, como que eu ia celebrar o quê? Não tinha o que celebrar. E ali ele falava, celebre. Sabe, era um sentimento de festa, não era um sentimento de tristeza. E eu ficava com aquele sentimento dentro de mim, nossa, eu tô sentindo um sentimento de festejar, sabe? É como se eu estivesse celebrando uma coisa, mas o meu filho tá lá, tá desacordado, e eu tô aqui com esse sentimento de celebração. E naquele momento eram visitações, eram minutos de visitações que eu tinha. E daqui a pouco parava, e eu subia pro quarto novamente. Quando eu me deparava, quando eu entrava no quarto do Pedro, eu não sentia tristeza nenhuma dentro do quarto dele. Eu olhava pra ele, eu não via tristeza. Eu não via tristeza no semblante dele. Eu não via tristeza. Todo mundo que entrava lá no quarto ficava triste. Mas eu não conseguia ter essa tristeza. Pelo contrário, Deus levava pessoas lá dentro pra mim poder conversar com elas. Thaís, e o luto, ele tem lá as suas fases, né? Eu acho que esse tá sendo o programa mais difícil que eu já gravei até hoje. Tá muito difícil. Quando que você caiu? Ou não caiu? Não caí. Em que momento você questionou Deus? Nenhum momento. Nenhum momento eu questionei Deus. E você acha que essa sua fortaleza vem em função da sua intimidade com Deus? Em função da intimidade. Com certeza, em função da intimidade. Porque eu sou igual o Pedro. Eu sempre falava para Deus, a gente orava junto. Deus, nós queremos viver uma intimidade contigo, algo profundo. E eu sempre toco nessa questão de, Senhor, eu quero ser levada numa dimensão espiritual mais elevada. Só que a gente nunca está preparado para ser algo que venha a ser nossa carne, sangue do nosso sangue. Eu achava que Deus teria outras coisas, outras atmosferas para nós mergulhar mais fundo, mas eu jamais imaginaria que ia ser através do luto. Porque eu vou dizer para você, eu não sou forte. Eu não era forte. Foi algo que me acometeu durante ali aquele processo no hospital. Eu recebia visitações do Espírito. E talvez seja por isso até que o Senhor permitiu esses 2 meses. Exatamente. Né? Para que você estivesse aqui hoje falando disso, né? Foram 2 meses. A gente tem histórias de maternidade que a gente sofreu muito para engravidar, né? Para ter filhos. E
eu, sem nenhuma vergonha, assim, a minha maior luta hoje, em função da luta para engravidar, meu filho nasceu prematuro, ficou 25 dias na UTI, ele tem 3 anos hoje. E eu fiquei em coma no parto dele, perdi meu útero. Então, quando eu saí do hospital, isso que você está vivendo foi o oposto comigo. Eu fiquei com raiva de Deus, eu questionei por quê, que eu quase morri, enfim, né? Perdi o útero. E hoje eu tenho a resposta. Sim. Faltava intimidade com Deus através da sua vida. Você pode ter certeza que se tem 2 corações que o Pedro tá fazendo arder hoje. Amém. 2 não, né? Amém. 3, porque eu tenho certeza que o Mateus também tá. Amém. Então, assim, essa intimidade, que é uma coisa que a gente vem conversando muito, vem buscando muito e que a gente quer levar para os nossos filhos, né? E eu não quero esperar Deus fazer algo para me sacudir nesse sentido. E eu tô dizendo isso porque talvez você que nos assiste, a gente aqui, né? Uma coisa que você falou é placa de igreja, religiosidade, né? Às vezes a gente fala tanto de irmãos que são idólatras declarados e a gente idolatra filho, idolatra marido, idolatra casa, trabalho, e Deus não quer isso da gente. Exatamente. Deus quer o nosso coração totalmente para Ele, né? Então, ouvindo você, eu queria que você soubesse, que você saísse daqui com a certeza de que tem muitos corações que ainda Amém. arderão Amém. por causa da vida do Pedro. Eu creio. Muitos corações, assim. E para você que nos assiste, porque eu sei que às vezes, né, tem mães que passam pelo processo que você passou e elas não têm essa fortaleza Sim. mesmo, né? E a intimidade com Deus, eu acho que é o único caminho para dar isso pra gente. E eu queria entender de você, assim, como é que ficou o teu lado maternal com as crianças que você tem hoje, né? Porque é o que eu tô te falando, Sim. eu oro a Deus para Deus tirar a idolatria do Pipo no meu coração. Porque quando o Pipo saiu da UTI e chegou em casa, eu vegetei também, porque eu não conseguia imaginar cuidar dele sem monitor, oxímetro. Sim. Falava, Deus, eu não vou ter que ficar ali vigiando. E é uma idolatria, é você não confiar que foi Deus que deu, que É ele verdade. cumpriu a promessa É. que ele tinha. Como é que você olha para as crianças que você tem hoje? Do tipo, a Esther e o Anthony, você também ensina eles nesse caminho de adoração, de intimidade com Deus? Ah, eu dou risada porque eu falo pra Deus, né? Eu falei assim, Deus, eu devolvi um que já era seu e o Senhor me deixou mais 2 aqui pra cuidar. E é interessante que os 3 cantam. Os 3 cantam. A Esther, meu Deus do céu. O Anthony tá no mesmo caminho. Ele começa a cantar. Ele cantarola de uma forma. Aquela música Lembrando que Maranata. ele é autista. Ele é autista. Aquela música Maranata que ele ama muito. E é uma música que o Pedro... Nossa, meu Deus. O Pedro tava no hospital, o Anthony cantava todos os dias esse louvor. E aquele louvor também ainda tem vida aí. O Anthony cantava. Ele não saía a voz dele, mas a gente sabia que ele tava cantarolando aquele louvor. E o interessante é que ele não deixava ninguém tirar. Ninguém tirava, ninguém mexia no controle. E ele sentava lá no sofá e ficava o tempo todo. E quando eu vim do hospital, eu ainda pra cair a ficha... Eu não contei pra Esther. Não permiti que ela fosse, porque conhecendo ela desenvolveu ansiedade, crises de ansiedade. Quantos anos ela tem mesmo? Ela tem 8 anos. Ela tem crises de ansiedade, ela desenvolveu. Porque o Pedro, o Pedro era tudo. Tudo, sabe? Não, e ela tem plena consciência do Sim, que aconteceu, sim. né? Ela, assim, a gente não deu detalhes pra ela, né? Pra não... Sabendo que ela tem TDAH e você sabe, né? A mente dela é muito acelerada. Muito acelerada. Ela tentava discernir o que era, mas eu nunca cheguei a contar de fato. Mas ela chegou aí no velório? Não, ela não foi. Ela não foi no velório, porque justamente ela iria parar, sabe? Ela iria parar. E aí, quando chegou que eu contei, eu contei pra ela tudo que ocorreu. Eu falei assim, Esther, o Pedro descansou no Senhor. Nossa, foi o fim pra ela. O fim, que ela se batia, ela se jogava no chão, sabe? Ela ficou assim 1 dia e meio, sabe? Aquela criança parecia... Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E eu falei, Senhor, me dá sabedoria para poder administrar isso. E ali eu fui conversando com ela, eu peguei o devocional que era dele, eu falei assim, agora você vai dar continuidade do devocional, agora tudo que o Pedro fazia, você vai continuar fazendo também, né? Cada um tem sua Bíblia, cada um tem o seu momento com Deus, e ali... Hoje, quando eu vejo ela sentada com a Bíblia na mão, ela fica lá riscando, fazendo devocional, ela não entende muito da palavra, né? Então, há poucas coisas que ela entende, ela faz questão de perguntar, ela tenta pregar, ela começa a colocar louvor, só que assim, ela começa a cantar, ela fala que tá cantando pro Pedro.
E ela começa a cantar, ela tá começando a cantar, e ela começa a dançar. E daqui a pouco Deus começa a tomar ela dentro de casa. E ela sai ungindo tudo. E eu falo, meu Deus. E ela sai ungindo o Anthony. E ela vai repreendendo o espírito da morte. E ela vai repreendendo tudo. E ela fala assim, você vai ser um pregador da palavra. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. E ela começa a orar sobre ela. E ela começa a colocar a mão na minha cabeça. E ela começa a dar continuidade do ministério que o Pedro tinha. Demorou muito tempo para você mexer nas coisas do Pedro? Demorou um pouquinho, porque eu sabia que eu ia encontrar coisas lá escritas, sabe? Eu encontrei cartas que ele fazia pra mim. E ele, nossa, ele escrevia, assim, histórias que a gente viveu, sabe? E ele fez questão de escrever as dificuldades que a gente passou. E ele fez questão de frisar. E Deus proveu. Ele reescrevia e Deus proveu. E Deus enviou alguém. E Deus cuidou. E Deus fez. Então, eu acho que a fé dele já vinha daí. De ver que, mesmo na necessidade que a gente passou, Deus proveu. Coisas que eu não tive, né? Coisas que eu não tive como criança, mas ele teve. E aí, eu pegando... Não, e detalhe, antes de eu contar do diário dele, né? Que foi depois que caiu assim a minha ficha, eu falei assim, não, vou mexer nas coisas dele, vou ver o que eu posso doar, porque tem muitos livros dele lá que ele nem chegou a abrir, né? Que são livros mais para menino, livros cristãos. E eu falei assim, eu vou fazer umas doações aqui. E antes eu achei um devocional, bendito devocional dele. Que lá dentro você se surpreende com as coisas que você encontra lá dentro. E ali, estava no hospital, um médico chegou e falou assim, olha, isso é muito profundo. O médico chegou assim, olhou, mediu, falou assim, o Pedro tá crescendo. Eu disse, crescendo? O Pedro tá crescendo. O Pedro foi mudando de fisionomia. E até que um dia, foi uma irmã fazer uma oração lá. Eu não estava nesse dia, mas as enfermeiras estavam e falou que achou estranho a atitude da irmã. Porque disse que ela pulava sobre o leito dele. Era uma senhorazinha do coque, uma senhorazinha bem desse tamanho assim, com um coque na cabeça. E depois, ela fez uma coisa que ninguém fazia, que é se ajoelhar no hospital para orar. Um lugar cheio de bactéria. Ela se ajoelhava no chão e orava. E ali, quando ela terminou a oração, ela pulava, tentando pegar alguma coisa sobre a cabeça dele. Alguma coisa que ela estava tentando pegar. E ali ela não consegue, ela dá uma gargalhada e sai do quarto. E ali a enfermeira, que era muito curiosa, ela falou, Thais, eu sou muito curiosa, eu perguntei pra ela. Fui atrás dela e perguntei, por que a senhora tava fazendo aquilo? Ela deu outra gargalhada e saiu, não contou. E aí ela, andando no corredor, encontrou com a moça que fazia a visitação pro Pedro, né? E ali ela parou e perguntou pra ela, né? Olha, a enfermeira falou que você fez isso e isso. Por que você fez aquilo? Ela disse assim, eu vou te contar. Eu vi um anjo na cabeceira dele e ele tinha sobre as mãos uma coroa. E essa coroa era totalmente cravejada de diamantes, era muito linda. Só que tem um detalhe, a coroa não servia nele. E ele tava com a mão assim, ó, sobre a cabeça dele. E ele tava segurando a coroa. Só que não era tempo dele ser coroado. E ela disse que quando ela pulava para tentar pegar a coroa, aquela mão subia. Ela não via a face, mas ela vê que eram duas mãos, como saísse de uma nuvem, com uma coroa muito brilhante, que ela ofuscava ela. E ela disse que aquela coroa não descia sobre a cabeça dele, porque ainda não estava no tempo. E ela sai. Passou 15 dias, o médico entra na sala, o Pedro cresceu. Eu disse, como, doutor? O Pedro esticou, vamos trocar ele de cama. E ali eu fiquei lembrando do que ela tinha falado. Não cabia na cabeça dele a coroa. A cabeça dele era pequena demais para caber naquela coroa. E aí é onde entra que nós não entendemos o tempo de Deus. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, a gente não sabe o que está acontecendo. E ali passou 15 dias. Quando deu 15 dias, o médico volta e fala, o Pedro cresceu. Nós vamos ter que... Eu vi as pernas dele sair para fora da cama porque ele cresceu literalmente. Ele esticou. E ali, a cabeça dele ficou enorme. Enorme. Mas em nenhum momento ele perdeu a fisionomia dele, angelical que ele tinha. Nenhum momento. E ali o médico falou assim, mãe, você sabia que o Pedro cresceu? Aí ele falou assim, mãe, se fosse o motivo, você autorizaria a gente para estudar o Pedro? Eu falei assim, não ia permitir. E ele ficou indignado porque que o Pedro cresceu. E ali eu entendia que eu falei, Deus tá perto, né, Deus? Tá perto, o Senhor vai coroar ele. E ali eu começava a rir no quarto e as meninas ficavam assim, meu Deus, como que pode? E ali eu doei bíblias, ali eu dei devocionais, e ali eu comecei a trabalhar, fazer... Às vezes a gente não tem nem ideia de pessoas que foram alcançadas. Exatamente. Gente, eu sei que a gente tem 1 hora só, né? E que passou voando. Tô vendo aqui, a gente só tem mais 6 minutos.
A gente Essa vai falou, ser a parte 1. a gente falou Promete que voltar? Sim, ia ser prometo. muito difícil pra gente até agradecer os nossos Amém. apoiadores. Mas depois do que a gente ouviu aqui, a gente quer mais ainda agradecer, porque a gente sabe que Amém. todo mundo que oferta e que acredita na Sim. obra missionária, a IPPTV é uma TV missionária, né? Sim, A gente tem mais é que agradecer mesmo. Então, mais do que nunca, hoje de um jeito diferente, né? Um jeito menos do jeito que vocês estão acostumados a ver a gente falar, a gente quer agradecer os nossos apoiadores, o Jeff Bastos, né? Que está em Massachusetts, o nosso apoiador internacional. Jeff Bastos, ele é ministro de louvor, tem 26 anos na área de ministração, de som, de consultoria, e dos quais 20 anos em igrejas. Então, se você aí que está nos assistindo tem interesse em treinar a tua equipe, melhorar o som da tua igreja, o Jeff está sempre no Brasil. Eu quero que vocês conheçam esse apoiador que acredita na obra. E agora, mais que nunca, a gente aprendeu que a gente tem que seguir. Nós temos que falar do que Deus fez na nossa vida e que não é só pra gente, né? A porção é para transbordar. Mateus, pode rodar o vídeo do Jeff, por favor. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. E o nosso outro parceiro que está com a gente desde o início, que a gente começou aí o projeto do Redireção. Redireção, Thaís, ele nasceu no nosso coração há um tempo, mas a gente tinha muita... vamos, não vamos, vamos, não vamos, porque o que a gente quer é isso mesmo, né? Redirecionar as pessoas para aquilo que o Senhor tem. A Qualicare, que é parceiro nosso desde o início, a gente tem cupom de desconto através do site, e aí você pode usar o cupom que é Redireção 10. O site é vivintense.com.br. O Instagram é @vivintenseoficial. Eles têm duas fragrâncias. O sabonete não é só pro... Você passa aqui pra mim, Thaís? sim. Não é só pro rosto ou só pra mão, mas é pro corpo todo. A gente trouxe para presentear a Thaís e a família dela. Pensa. Então, a gente tem mais do que nunca agradecer por aqueles que nos apoiam a levar a palavra de Deus para frente. Então, Vive Intense, Qualicare, muito obrigada. O slogan é a sua família protegida. E, Thaís, esses dois são para você. Ai, que bênção. Amei. E também a gente trouxe aqui o Mães da Aliança. Gente, se tem uma coisa que agora a gente não tem dúvida... Com certeza Mães de Joelhos, Filhos Filhos de de Pé, Pé. né? Esse é o livro novo lançado pela editora Ezion. Ai, como é difícil falar, né? Que a gente tem que orar pelos nossos filhos com base nas promessas que Deus tem, né? A palavra de Deus é a promessa viva e eficaz. Então, a gente também trouxe para te presentear. Amém. Meu testemunho, que é o Vivendo Amém. 209 Dias de Milagre. Amém. A gente não tem nem como agradecer tamanha disponibilidade do seu coração. E eu queria te fazer uma última pergunta, que é como é que o Luiz enfrentou tudo isso? Para quem não sabe, o Luiz é o esposo dela, tá aqui com a gente assistindo. O Luiz e o Vinícius, amigo deles. E eu queria saber como é que ele ficou ali firme do teu lado. Olha, assim como Deus me mostrou, ele o tempo todo resolvendo tudo, assim foi. Ele resolveu tudo, do início ao fim. Ele se manteve ali do meu lado, sabe? O tempo todo ele se manteve firme na rocha também. Em nenhum momento ele desmoronou, pelo contrário. O tempo que eu fiquei de hospital, ele foi ali presente com as crianças e ele ficou o tempo todo ali, resguardando as crianças, cuidando das crianças, para que eu pudesse estar ali. Então, assim, eu falo que a minha casa, ela tá firmada na rocha. Então, assim, não tem explicação. A Bíblia fala que aqueles que firmam sua casa na rocha, pode vir a tempestade que vier, não será derrubada. Então, se a Bíblia fala, eu preciso acreditar nas verdades que a Bíblia fala. Então, é isso. Nós firmamos a nossa casa na rocha e pode vir a tempestade que vier, nós estamos preparados para ela. Hoje você tem um workshop, não tem, Thaís? Você não ajuda mulheres? Sim, Fala sim, com mulheres? sim. Eu dou mentoria para mulheres, né? Eu já dava antigamente, né? Só que assim, o Senhor disse assim, eu vou te dar experiência e propriedade para falar, porque eu sempre... Você vai para um nível mais elevado. Isso. Eu sempre, assim, pegava, né, mulheres que trabalhavam com luto.
Então eu ficava, meu Deus, como que eu vou falar com essas mulheres? E hoje, elas falam assim, quando eu abro a câmera, elas falam, não, meu Deus. E hoje você vive aquilo. E Isso, antes os seus exatamente. olhos, Só né? ouviam, só ouviam. E hoje Os você conhece testemunhos, né? de Hoje, com ele andar. exatamente. Vocês devem estar estranhando, né, a Requetinha aqui. Ela não é assim. A gente já tinha avisado a Thaís que isso ia acontecer. E o nosso objetivo aqui é que a gente não apareça, nem a Thaís, Amém. nem a Rê, nem eu, nem Amém. ninguém aqui. Mas que o Senhor cresça Amém. cada vez mais e que muitos corações Sim. ardam com a história do Pedro. E com a sua história de Fortaleza, com a sua família, com o Luiz que esteve ali segurando a barra e Sim. fazendo a parte burocrática, que é tão Verdade. importante quanto. Muito. E aqui fica o nosso alerta para a importância dos papéis, né? Do marido e da mulher. Exatamente. O inimigo, ele pode tentar derrubar essa instituição que é a família, Exato. que é o nosso ministério primeiro e mais importante para Deus. Mas se não for assim, se não for fortalecido desta forma, não faz sentido Não. existir. Não. Thaís, muito obrigada. Passou muito rápido. Passou muito A gente rápido. quer que você volte, Amém. Tem porque que ter a parte 2. tem que ter a parte Muito. 2, tá? Então, E Amém. Temos que gravar essa semana que vem, né? que muitas Pra ter mulheres, segmento. né, sejam mentoradas Amém. através da tua vida Amém. e que as pessoas continuem vendo em você o que a gente viu pelas redes sociais, mas o que a gente viu aqui, Aqui. na nossa Amém. frente. Essa mulher forte, temente a Deus e íntima. Amém. Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Sem dúvida nenhuma, o episódio mais difícil. Difícil. E até o próximo, se Deus quiser. Amém. tchau. Tchau, tchau.